Adivinha onde ela anda? Deve estar dentro do peito ou caminha pelo ar. Pode estar aqui do lado, bem mais perto que pensamos. A folha da juventude é o nome certo desse amor. Já podaram seus momentos, desviaram seu destino, seu sorriso de menino. Quantas vezes se escondeu, mas renova-se a esperança. Nova aurora cada dia, e há que se cuidar do broto, pra que a vida nos dê coração de estudante, há que se cuidar da vida, há que se cuidar do mundo, tomar conta da amizade, alegria e muitos sonhos espalhados no caminho. Verdes, plantas, sentimento, olhar, coração, juventude e fé. La, la, coração de estudante, há que se cuidar da vida, há que se cuidar do mundo, toma conta da amizade, alegria e muitos sonhos espalhados no caminho. Planta e sentimento, olhar, coração, juventude e fé. Lenha na fogueira, lua na lagoa, vento na poeira, vai rolando à toa. A cantiga espera quem lhe dê ouvidos, a viola voa, solidão de amigos, a saudade lembra de lembranças tantas que por si navegam nessas águas mansas. A saudade lembra de lembranças tantas que por si navegam
Para tanto, eu tenho a honra de convidar para presidir esta sessão solene o excelentíssimo senhor diretor do Instituto de Física da Universidade de São Paulo, professor Dr. Gil da Costa Marques. Excelentíssima senhora diretora da Faculdade de Educação da Universidade de São Paulo e professora homenageada das turmas, professora doutora Ana Maria Pessoa de Carvalho. Os formandos escolheram como patrono das turmas o excelentíssimo senhor professor doutor Hersch Moisés Nutzenweig. Excelentíssimo senhor paraninfo do bacharelado, professor doutor José Fernando Pérez. Excelentíssimo senhor paraninfo da licenciatura, professor doutor Fuad Daer Saad. Excelentíssimos senhores professores homenageados, professor doutor Edilson Crema. Excelentíssimo senhor professor doutor Ernest Wolfgang Hamburger. Excelentíssima senhora professora doutora Vera Borromelets Henriques. Excelentíssima senhora funcionária homenageada Ana Lúcia Rodrigues Antônio do Nascimento. Demais autoridades civis, militares ou eclesiásticas presentes a este recinto são convidadas nesse momento a ocuparem lugar de honra junto aos professores homenageados. Contaremos, na parte musical, com a sempre brilhante presença do tecladista Edgar Tomé. Senhoras e senhores, vamos receber, com todo o calor do nosso aplauso, os formandos de 1994 do bacharelado e da licenciatura do Instituto de Física da Universidade de São Paulo. Uma vez mais, os nossos aplausos aos formandos.
Minhas senhoras, meus senhores, antes da abertura oficial dessa solenidade, vamos a um momento de reflexão através da leitura que faremos de uma mensagem ecumênica. Pai nosso, sapientíssimo Deus, Senhor do universo, Senhor da ciência, a própria sabedoria, evidência clarividente, inteligência soberana, Criador da inteligência do homem, pela qual ele vos conhece através das coisas, doador da sua vontade, pela qual ele vos pode amar e escolher, artífice deste homem que vos veio e encontra nos campos, nas flores, nos abismos, nas cascatas, nos oceanos, nos astros, na noite, no dia, na infinitude do universo, nas leis físicas que regem as coisas, nas leis químicas que movimentam os seres, nas leis morais que ordenam o homem para o seu fim último. Plenitude, pela qual o homem sacia os seus anseios de infinito, participa da vossa graça, é imagem e semelhança vossa, é vosso Filho. Plenitude que o faz participante do vosso amor e da vossa vontade, da vossa inteligência e da vossa sabedoria, da vossa justiça e da vossa ciência, da vossa eternidade, da vossa imortalidade e da vossa criação. Pai, nós, vossos filhos, aqui reunidos ecumenicamente, para vós, levantamos a nossa alma e todo o nosso ser, para vos reconhecer como Pai e nosso Deus, como Criador e Senhor, como providência, para vos agradecer a vida, a morte e tudo o que nós somos e como somos, o que fazemos e o que nos fazeis. Atendei, Senhor, aos nossos desejos e confirmai-os no presente e no futuro com uma inteligência mais esclarecida, que ensine só a verdade, uma vontade mais forte que desperte nos discípulos mais amor, e de tal modo que saibamos conhecer e querer somente o bem, e repudiar sempre o mal. Senhoras e senhores, para a abertura oficial desta solenidade, tem a palavra o presidente da mesa, professor Dr. Gil da Costa Marques. Em nome dos professores, funcionários e alunos do Instituto de Física da Universidade de São Paulo, gostaríamos de saudar e dar as boas-vindas a todos aqueles que acorreram aqui nessa noite para prestigiar e participar da cerimônia de colação de grau do bacharelado e da licenciatura da turma de 1994. Em nome do Instituto de Física, gostaríamos também de agradecer a presença dos nossos ilustres convidados, dos paraninfos e de todos os homenageados. É com grande satisfação que o Instituto de Física presta mais um serviço à sociedade, colocando à disposição dela mais uma turma de estudantes preparados na área de física. Dando prosseguimento às atividades dessa colação de grau, convidamos a todos a que entoem as estrofes do Hino Nacional Brasileiro. Filho do
orador da turma, o formando Paulo César Araújo, é convidado neste momento a ocupar esta tribuna e proferir o seu discurso. Senhoras e senhores, muito boa noite. Bem, neste dia em que todos celebramos vitórias, ocasionalmente recordaremos das pedras encontradas no caminho até aqui. De certo, o motivo desta celebração não nos permite olhar para o lado torvo do passado. E se entre nós existir um pálido pensamento que reflita estes sentimentos, retiremo-los de nossas mentes para que esparjamos o que de melhor há em cada um de nós. Tendo deste exórdio conquistado vossa atenção, para que nossas mentes encontrem-se em uníssono, creio ter aberto uma janela para enxergarmos mais do que nossos olhos possam ver. Sem medo de ser espúrio, cito de Antoine de Saint-Exupéry, que em seu célebre livro O Pequeno Príncipe escreveu: apenas com o coração podemos enxergar o essencial. A verdade é invisível aos olhos. Seguindo neste caminho, creio poder delinear o que de mais importante existe em cada um de nós neste momento. Quanto aos senhores que nos prestigiam, orgulho e satisfação parecem transbordar por vossos semblantes. E isto é o que de mais exuberante de vossas senhorias poderíamos desejar. Dos docentes, a satisfação da tarefa cumprida, até agora. Mas a dos discentes, que creio ser mais apto a falar. Se o que pudermos aprender resume-se em gratidão, todo o resto aprendemos muito bem. Não desejoso de parecer dissimulado, posso dizer com clareza que a instituição a qual pertencemos, desde a primeira brisa de conhecimento soprado até nós pelo fôlego de nossos mestres, nos ensinou a quebrar preconceitos, abrir nossas mentes para o que existe de real e conjecturar o imaginável. Para esta doutrina foi-nos dado a fé, esta que nos fez acreditar na imensidão do universo e no pequeniníssimo átomo, na áurea proporção encontrada desde as flores até as galáxias. O trabalho que nos fez incorporar a experimentação, a resignação e a obstinação. E por fim, a atitude, aquela da qual sempre procuramos usufruir, e é de fato esta última que mantém a estrutura anelar. Aonde deve ser rígida e flexível, aonde deve ser flexível. Aprendemos, portanto, a arte de respirar ciência. O desejo de conhecimento tornou-se parte integrante de todos nós. Se não nos for permitido aprender, uma parte de nossas vidas não terá mais razão de ser. E por fim, o melhor de nós tornar-se-á apenas pó. A física tornou-se para nós a linguagem com a qual podemos conversar com a natureza. A natureza com a qual o homem, desde o princípio, tenta comunicar-se. A mesma natureza que reflete o espírito do Criador. Não seremos nesta vida o que desejarmos ser, se não desejarmos mais do que aquilo que queremos ser. Não sonharemos mais com castelo em nuvens, se não pudermos sonhar com pés de feijões gigantes. Não poderemos mais acreditar em outras civilizações além da terrestre, se não acreditarmos que o homem possa ir à Lua. A aventura humana apenas começou, pois sua imaginação é infinita. Muito obrigado.
Nós ouviremos agora a mensagem que o paraninfo do bacharelado, professor Dr. José Fernando Pérez, tem para os seus afiliados. Excelentíssimo senhor diretor, professor Dr. Gil da Costa Marques, professor Fuad, professora Ana Maria Pessoa, professor Moisés, senhores professores homenageados, senhores pais, senhores familiares, senhores e senhoras, meus caros formandos, eu considero que este honroso convite para ser paraninfo é mais um testemunho e dos mais expressivos da relação de amizade que juntos conseguimos fazer florescer. Ensinar sempre foi para mim uma fonte de prazer. E permitam-me neste momento reverenciar a memória de meu pai, que me ensinou esse prazer de ensinar. Neste caso especial, com essa turma, ensinar foi um prazer muito especial. Eu sinto-me especialmente honrado pelo fato de ter sido distinguido dentro de um grupo altamente qualificado de colegas, docentes, que, como eu, têm se dedicado com grande entusiasmo a missão de propiciar a vocês uma formação moderna e de alto nível. Quero aqui dar o testemunho mais enfático da seriedade e competência com que a função didática é exercida em nosso instituto. Essa afirmação é feita também com base em comparação em padrões internacionais, a partir de experiências concretas com atividades de ensino em outros centros. Com isso, tentamos, no melhor das nossas possibilidades, completamente, ainda que de forma às vezes incoerente, ineficiente e contraditória, na formação de seus recursos humanos. Eu vou permitir fazer um parênteses no meu texto. Os meus formandos sabem, eu tenho uma terrível dificuldade em seguir um script. E eu sempre comentava em sala de aula que éramos nós, professores e alunos, sustentados pela mesma fonte, o Estado. A formação que lhes foi oferecida, com todas as deficiências, às vezes transparecem, e com as frustrações que podem ter sido geradas ao longo do caminho, tem que ser, e eu repito, por padrões internacionais de avaliação, como de excelente qualidade. A Universidade Brasileira, e em particular a Universidade de São Paulo, e o seu Instituto de Física, têm conseguido gerar excelência. Um testemunho inequívoco dessa excelência é o sucesso internacional de vários dos nossos jovens pesquisadores que foram integralmente treinados no país, envolvidos em projetos de pesquisa aqui gerados, frutos da nossa cultura. Laboratórios de pesquisa são rapidamente absorvidas e transformadas em maravilhosas engenhocas, utilizadas seja para o prazer, seja para melhorar a qualidade de vida, de qualquer maneira, com grande e surpreendente valor de mercado. O físico, ou de maneira geral, pessoas com atitude mental e formação de cientistas em geral, já vem tendo uma importância crescente dentro da nossa sociedade. Seja para gerar conhecimento novo em seus laboratórios de pesquisa, seja como usuário esclarecido de conhecimento científico no desenvolvimento de novas tecnologias, ou ainda para utilizar a sadia atitude de questionamento estimulada pelo rigor científico. A nossa comunidade científica brasileira teve um crescimento muito grande nos últimos 25 anos. Isso se deu
novamente devido a um significativo investimento do país. Esse investimento se deu muitas vezes de forma errática, inconsistente, ineficiente, mas o seu fruto é inegável. A vitalidade de nossa atividade científica é uma realidade. Todos os indicadores de produção científica, trabalhos publicados em revistas internacionais, participação em congressos internacionais, colaborações internacionais, números de centros de excelência apontam um crescimento quantitativo e qualitativo expressivo da ciência brasileira nesse período. Apesar de tudo isso, somos também, como confirmado por todos os indicadores, como por exemplo o número de pesquisadores por habitantes, somos muito poucos. Crescemos, mas ainda somos pequenos nesse sentido. Mesmo em áreas onde atingimos um bom patamar de excelência, falta-nos massa crítica para contribuições de maior impacto. Por isso, caberá àqueles de vocês que venham fazer a opção acadêmica a tarefa de contribuir para o crescimento com qualidade de nossa comunidade científica. Mas também um papel muito importante será reservado àqueles que optarem pela transformação do seu conhecimento em inovação tecnológica. Essa é uma opção que se recomenda aos ousados, àqueles que com espírito empreendedor ansiam por transformar em realidade tangível o conhecimento científico de que dispõem. Essa atividade será de fundamental importância para o nosso país, especialmente com o processo por que passamos de abertura de nossa economia. Dentro do modelo de economia fechada dos últimos anos, tecnologia importada de segunda linha ou até mesmo precariamente adaptada era suficiente para garantir o sucesso econômico dos empreendimentos. No modelo de economia aberta, a importação de tecnologia se torna inviável, até mesmo porque ninguém vende tecnologia de ponta a um potencial competidor. Há necessidade imperiosa de desenvolvermos nossa capacidade de inovação tecnológica. Aos físicos estará reservada uma parcela considerável da responsabilidade dessa importante contribuição. Finalmente, considero que a melhor forma de retribuir o investimento em que foi feito, nós professores e alunos, meio e fim desse processo de aprimoramento dos recursos humanos em nossa sociedade, repito, a mais importante retribuição seria de uma incessante busca de excelência em nosso desempenho. É o que cabe, é o que se espera e é o que tenho certeza será a contribuição de cada um de vocês. Parabéns e muitas felicidades. Nós ouviremos agora a mensagem do paraninfo da licenciatura, professor Dr. Fuad Daher Saad. Excelentíssimo senhor diretor do Instituto de Física, Gil da Costa Marques, estimados amigos Pérez, Ana Maria Pessoa de Carvalho e Moisés de Chesvai, caríssimos professores homenageados, funcionários, senhores pais, amigos, parentes dos formandos e caríssimos formandos. Eu quero primeiramente manifestar que me senti bastante sensibilizado e honrado por poder compartilhar desta bonita festa, sonhada, desejada pelos familiares e que com esforços, perseverança e dedicação, nossos estudantes legitimamente conquistaram o merecido diploma após uma longa e muitas vezes penosa jornada. Mais de 15 anos de bancos escolares nos diversos níveis. E muitos certamente prosseguirão. Para concluir, nós não podemos de maneira nenhuma esquecer que a sociedade moderna exige crianças ativas, inquisidoras, questionadoras, até provocadoras.
sem o qual não poderemos formar recursos para o nosso desenvolvimento econômico. Enganam-se aqueles que pensam que se estabiliza uma economia apenas estabilizando a moeda. Nós estabilizamos uma economia na medida em que nós provermos recursos para que um país tenha cultura até para reivindicar seus direitos. Nunca é demais lembrar o Japão, que a revolução tecnológica e científica que hoje observamos começou 100 anos antes, investindo pesadamente no sistema educacional. Pensadores clamam insistentemente, dizendo que o futuro é hoje. Devemos reconhecer que, apesar dos esforços para aprimoramento do professor, do processo de formação, a nossa instituição precisa repensar também a sua parte. Há muito o que fazer. Temos a consciência de que muito mais poderia ser oferecido, mas temos a esperança que vocês, formandos, sejam os que vão se dedicar à pesquisa, e necessariamente a pesquisa envolve o ensino, saberão enfrentar com determinação e competência os desafios da modernidade. Os que abraçarem a carreira do magistério irão se dedicar ao mais valioso patrimônio que nosso país possui: sua juventude e seu futuro. Parabéns a todos. E o convite para fazer uso da palavra agora é formulado ao patrono das turmas, professor Dr. Hersch Moisés Nutzenweig. Senhoras, senhores, caros colegas, meus queridos amigos, somente a generosidade dos jovens pode explicar que eu aqui me encontre pela segunda vez em 3 anos para atender a um convite tão honroso quanto imerecido. Eu lhes transmito com profunda emoção o meu reconhecimento pela lembrança que vai ficar gravada na minha memória entre aquelas que me são mais caras. Na ocasião anterior, como eu era novato no exercício da função, eu fui procurar no Aurélio o verbete patrono para ver se eu poderia de fato desempenhá-la a contento. E aqui está o que eu encontrei. Patrono, primeiro, padroeiro associado a quem fundou ou dotou uma igreja ou pode conferir benefícios eclesiásticos. Embora naquela ocasião eu ainda estivesse filiado à PUC, achei duvidoso que me fosse facultado conferir tais benefícios. Segundo, advogado em relação a seus clientes, defensor protetor. Neste local, especialmente, é mais do que patente a minha falta de qualificação para isso. Terceiro, chefe militar ou personalidade civil escolhida como figura tutelar de uma força armada. Vocês sabem que Caxias é o patrono do Exército. Como eu fui desligado do CPOR por suspeita de subversão, atribuo ao fato de que eu ficava lendo o tratado de física teórica de Georg Gauss nos intervalos do treinamento, eu suspeitei que também nesta linha eu não me enquadraria muito bem. Quarta e última, escritor, artista ou cientista. Aí, chegando nesse ponto, pensei, finalmente, né? Então, escritor, artista ou cientista, já falecido, sob a égide do qual estão as cadeiras nas academias. Não me parece óbvio que eu consiga preencher satisfatoriamente todos os requisitos. Eu só posso concluir que os formandos de 94 do IFUSP
Da mesma forma que os de 91 não consultaram o Aurélio antes de formular o seu concurso. Já se passaram 40 anos desde que eu participei de uma cerimônia exatamente do mesmo gênero, do lado de lá. Fui formando na turma chamada do 4º Centenário de São Paulo. Então a ocasião, passados 40 anos, é propícia para um balanço. Até que ponto se realizaram ou se frustraram as expectativas que nós tínhamos, e que eu imagino que não diferiam muito daquelas que devem estar sendo alimentadas por cada um de vocês. Os meus pais vieram para o Brasil como imigrantes na década de 20 e trabalharam arduamente para que os filhos se formassem. Eles valorizavam a nossa educação como um bem supremo. E durante a época em que meu pai trabalhou como mascate, ele carregava no bolso boletins escolares dos filhos para mostrá-los aos seus clientes. Eu tive a sorte de frequentar uma escola pública excepcionalmente boa, que naquela época existia, o Ginásio do Estado, e de lá encontrar um grande mestre cuja paixão pela matemática era contagiante, Cândido Gonçalves Gumide, o pai da professora Elza Gumide, do Instituto de Matemática. Ele era o protótipo do professor distraído, usando a gravata pelo avesso e valendo-se da gravata ou da manga do paletó para apagar a lousa. Mas o seu entusiasmo por um belo teorema só era igualado pela aflição quando lhe parecia que alguma passagem na sua demonstração deixava margem a dúvidas. Terminando o curso científico, uma bolsa do governo francês abriu-me a oportunidade de iniciar o curso universitário na França, na carreira que eu escolhesse. Hesitei entre as carreiras de matemático e de cineasta, mas acabei optando pela matemática e cursei um ano na Sorbonne. Qualquer das duas profissões naquela época era considerada tão exótica e arriscada quanto, digamos, trapezista de circo. De regresso ao Brasil, foi aceita a minha transferência para o curso de Física. Notem que eu ingressei como paraquedista, não fiz vestibular. Durante todo o curso de graduação, trabalhei na montagem do antigo acelerador Van de Graaff, ainda existe. E eu me lembro de quando dei uma topada num manômetro de ionização do sistema de vácuo, uma frágil peça de vidro importada e cara, que se partiu instantaneamente. Quando, depois disso, eu montei um amplificador de 2 estágios, que ao ser ligado, em lugar de amplificar, entrou em oscilação, violando um teorema fundamental da eletrônica, eu concluí que a física experimental era demasiado difícil para mim. Mais uma vez, tive a sorte de ter como mestres 2 notáveis físicos teóricos, ambos estrangeiros, David Bohm, ambos falecidos, e Guido Beck. Ambos deram importantes contribuições à física no nosso país. Guido Beck, o meu saudoso orientador de doutorado, foi uma figura inesquecível. Nós homenageamos a sua memória no ano passado. Ele estava em São Paulo como visitante e quando voltou ao Rio, eu o acompanhei e lá ingressei no CBPF, o Centro Brasileiro de Pesquisas Físicas, onde nós ministrávamos cursos para os estudantes da antiga Universidade do Brasil. Durante alguns meses eu cheguei até a ser contratado pela universidade
como especialista temporário. Eu estava até desejoso de colocar isso no meu currículo, mas mais tarde eu fiquei sabendo que especialista era aquele que recebia por folha especial. Eu fiz 2 anos de pós-doutorado na Europa com uma bolsa do CNPq, e quando regressei ao Brasil, depois de promovido a professor titular do CBPF em 1962, a ocasião parecia propícia para casar e fixar a residência no Rio de Janeiro. Doce ilusão. Voltando exatamente da lua de mel, minha esposa e eu recebemos a visita de Guido Beck, que nos vinha anunciar a precária situação financeira do CBPF e instar-nos a deixar o país, pelo menos por algum tempo. O CBPF naquela época era uma instituição privada, nominalmente, mas a totalidade do seu orçamento provinha de verbas federais, cujo reajuste, diante da inflação já crescente, dependia do Congresso Nacional. Resultado: em 1963, o salário de um professor titular do CBPF era de cerca de $60 mensais. Dólares da época, nós poderíamos dizer hoje em dia, corresponderiam a algo como 250, talvez. Beck voltou à Argentina, de onde ele tinha vindo para o Brasil. Eu aceitei um convite para passar um ano como professor visitante na Universidade de Nova York. E para lá partimos com a nossa filha de 3 meses a tiracolo. Em março de 64, Roberto Salmeron, um ilustre físico brasileiro, que está no exterior há muitos anos, mas na época estava em Brasília como coordenador dos institutos da recém-fundada Universidade de Brasília, passou por Nova York e me propôs voltar ao Brasil em 65 como professor da Universidade de Brasília. Eu aceitei em princípio e decidi passar o ano acadêmico seguinte em Princeton. Mas assim mesmo manifestei a Salmeron algumas preocupações com as notícias que estavam aparecendo nos jornais sobre a situação no Brasil em março de 1964. Salmeron procurou me tranquilizar, dizendo que tinha acabado de falar com Darcy Ribeiro e que, segundo Darcy Ribeiro, o governo de Jango estava firme como uma rocha. Poucos dias depois, tornou-se patente que o Darcy estava ligeiramente equivocado. E logo depois do golpe militar, começou a perseguição a cientistas e a intelectuais, em que a Universidade de Brasília foi o primeiro alvo. Depois desse ano que passamos em Princeton, eu fui para a Universidade de Rochester como professor visitante, mas com o crescente agravamento da crise no Brasil, as perspectivas de regresso pareciam cada vez mais remotas. Eu acabei aceitando uma posição permanente lá em Rochester. Em 1969, eu fui convidado pelo INPA, o Instituto de Matemática Pura e Aplicada do CNPq, a passar lá o ano seguinte, com a ideia de me incorporar ao Instituto, como eles diziam, ser o A do INPA. E eu aceitei. Mas em abril de 1969, com base no ato institucional número 5, foram aposentados compulsoriamente cerca de 70 professores, entre os quais 3 pioneiros da física teórica no Brasil: Mário Schemberg, Jaime Chiomo e José Leite Lopes. Comuniquei ao INPA que nestas condições seria impossível manter a aceitação do convite e transmiti as informações de que eu dispunha ao presidente da National Academy of Sciences dos Estados Unidos. Escrevi para a revista Science um artigo relatando as perseguições políticas a cientistas na América Latina. Nesse ano e em anos subsequentes, a exemplo de outros colegas, particularmente Salmeron, tive contatos com numerosos cientistas americanos e europeus, a fim de mantê-los informados sobre essas perseguições.
O governo brasileiro certamente acumulou nesse período, seria interessante abrir esse arquivo, uma vasta coleção de telegramas de protesto de prêmios Nobel e outros cientistas eminentes. Houve também uma manifestação de desagrado com a situação transmitida pelo governador de Nova York, Nelson Rockefeller, durante uma visita oficial ao Brasil. Usando como pretexto um ato complementar ao ato institucional número 5, que ainda não tinha sido regulamentado, o almirante que presidia o CBPF demitiu os professores que haviam sido aposentados compulsoriamente, entre os quais Tiomno e Leite Lopes. Tomando conhecimento deste fato, encaminhei ao almirante, juntamente com outros colegas que estavam no exterior, o meu pedido de demissão do CBPF. Ele respondeu que, aspas, não se considerava desobrigado de cumprir as leis do seu país, fecho aspas, seu, naturalmente, dele, e que já nos demitira havia muito tempo. Em 1975, com o Congresso reaberto e a promessa da famosa abertura lenta e gradual do governo Geisel, eu decidi retornar ao Brasil após uma permanência de 12 anos nos Estados Unidos. Prestei concurso na USP para professor titular do Instituto de Física. A condição que eu havia estabelecido para meu retorno, a criação de um departamento de Física Matemática, atravessou ainda inúmeras vicissitudes antes de se transformar em realidade 2 anos mais tarde. E eu vejo com muita satisfação que o departamento conseguiu até hoje sobreviver a ameaças e manter o nível de qualidade que orientou a sua organização. Em 1978, inteiramente à minha revelia, o reitor da USP me nomeou diretor do Instituto de Física. Cheguei lá um dia de manhã e me disseram: olha, saiu isso no Diário Oficial. Eu não havia sido consultado. E recusei imediatamente. Mas acabei tendo de ceder às pressões do reitor, foi uma espécie de chantagem, e dos meus colegas. Durante os quase 4 anos em que ocupei a direção do Instituto, mantive os meus orientados e as atividades de pesquisa. Mas foi a primeira vez que eu tive de interromper as atividades docentes. E achei que tinha que dar uma compensação para isso, e daí a ideia de escrever um livro de física básica. Foi daí que surgiu esse projeto. Em 1980, a situação da USP, que já vinha se agravando cada vez mais durante o governo de Paulo Maluf, ao mesmo tempo que a situação da FAPESP, atingiu um patamar crítico, ameaçando a própria sobrevivência da pesquisa na Universidade de São Paulo. Através de uma campanha que foi iniciada no Instituto de Física da USP, nós conseguimos desencadear uma manifestação sem precedentes do Conselho Universitário da USP, que acabou provocando um recuo do governo estadual, tanto em relação à USP como à FAPESP, e ambas estavam à beira de um colapso. Foi no último ano da minha gestão como diretor do Instituto de Física da USP que eu tomei conhecimento, por acaso, do processo iniciado por Luiz Antônio da Gama e Silva, Alfredo Buzaide e Miguel Reale, que levou a assim chamada dinamização do adicional de noturno, criando a figura dos que se tornaram conhecidos como Marajás da USP. Foi uma das maiores decepções que eu já sofri. O fracasso dos meus esforços para corrigir os efeitos perversos desse processo, que envolveu quase toda a cúpula da universidade, motivou o meu pedido de demissão da USP e a minha transferência para a PUC do Rio de Janeiro em 1982. Nesse mesmo ano, transpirou a existência de um projeto em elaboração nos gabinetes fechados da CEPLAN, isso foi em plena ditadura, visando a reformulação em termos desastrosos de todo o sistema federal de financiamento à pesquisa no Brasil. Fui designado, juntamente com outros colegas, pela Academia Brasileira de Ciências, como membro de uma comissão conjunta com a SBPC
para defender o ponto de vista da comunidade científica e bloquear esse processo. Fizemos um grande esforço na época para elaborar uma proposta que realmente levasse a um aperfeiçoamento do sistema de financiamento da pesquisa no Brasil. Essa proposta foi encaminhada ao governo Figueiredo e não chegou a ser sequer considerada. Mas, com o fim da ditadura e com a criação do Ministério de Ciência e Tecnologia, foi ela que foi adotada como base para a reformulação do Estatuto do CNPq e a criação do seu Conselho Deliberativo, que eu considero como a principal conquista da comunidade científica brasileira nas últimas décadas. Como representante da comunidade científica no primeiro Conselho Deliberativo do CNPq, encaminhei a proposta de criação do chamado Programa de Entidades de Pesquisa Associadas. Essa proposta foi aprovada pelo Conselho Deliberativo, mas até hoje não foi implantada, por falta de sensibilidade e de vontade política de sucessivos secretários e ministros de Ciência e Tecnologia. Eu estou convicto de que a implantação deste programa, da forma pela qual foi concebido, representaria um enorme progresso na sofrida história do financiamento da pesquisa no Brasil. O atual presidente da República assumiu em sua campanha o compromisso formal de implantar o programa das entidades de pesquisa associadas e reafirmou esse compromisso numa reunião que teve conosco com um grupo de cientistas pouco antes da sua posse. Nós continuamos aguardando. A situação do Centro Técnico Científico da PUC do Rio de Janeiro, onde eu me encontrava, foi se deteriorando cada vez mais com a queda vertiginosa do Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, que estava reduzido em 1992 a menos da 20ª parte do seu valor em 1975. O Centro Técnico Científico acabou sendo enjeitado por sucessivos secretários e ministros de Ciência e Tecnologia, inclusive o atual, que partilha com a indiferença, se não com o beneplácito da administração da PUC, a responsabilidade pela desagregação de um dos principais centros de pesquisa e pós-graduação em ciências exatas e engenharia do país, no qual foram investidos, ao longo de 30 anos, cerca de 300 milhões de dólares dos contribuintes. Todos os professores titulares do Departamento de Física deixaram a PUC, um veio para cá, para a USP, 2 foram para a Universidade Federal Fluminense, e todos os outros, entre os quais eu me incluo, prestamos concurso na Universidade Federal do Rio de Janeiro, onde atualmente eu me encontro. Perdoem-me se eu os aborreci com esta longa história das andanças pelo mundo de um físico brasileiro ao longo de 40 anos. Mas eu procurei mostrar a vocês, formandos, até que ponto no Brasil a conjuntura política pode afetar as nossas carreiras. Foi devido a essa conjuntura que eu me demiti ou deixei de participar de 5 instituições brasileiras: o CBPF, a Universidade de Brasília, o Instituto de Matemática Pura e Aplicada, a USP e agora a PUC do Rio de Janeiro. E em todos os casos, exceto em parte no último, a responsabilidade coube direta ou indiretamente à ditadura militar. O Brasil que nós herdamos dela é um país recordista mundial de desigualdades sociais. Em 1960, os 10% mais ricos já tinham uma renda 34 vezes superior à dos 10% mais pobres. Atualmente, esse fator é 78. E os 1% mais ricos guardam uma fatia da renda maior do que os 50% mais pobres. Essa situação se fundamenta no maior mal que assola nossa gente: a ignorância, em particular, dos direitos mais elementares de cidadania,
Apenas 34% dos alunos que ingressam no ensino básico chegam a concluí-lo. E ainda temos na população acima de 10 anos mais de 20 milhões de analfabetos. O desenvolvimento de um país, segundo a Unesco, se mede pela sua capacidade de gerar conhecimento, disseminá-lo e utilizá-lo. Ele se assenta, portanto, num tripé: ciência e tecnologia, educação e política econômico-industrial. Vocês vão atuar diretamente em duas pernas desse tripé, no ensino e na pesquisa, e estão engajados, portanto, numa das tarefas mais vitais para o nosso futuro, e têm uma grande responsabilidade. Apesar disso, como certamente já sabem, não há muito que possam esperar em termos de ganhos materiais ou mesmo de reconhecimento. As profissões de educador e de cientista são das mais árduas e mal remuneradas existentes no Brasil. O professor Fuad acabou de dar alguns exemplos. Aqueles que seguramente os chamaram de doidos por escolher essa profissão tinham toda a razão. Mas, meus caros e jovens colegas, aqui entre nós, alienados, os outros, os que estão em plena posse das suas faculdades mentais, não sabem o que estão perdendo. Não conhecem a emoção de descobrir e de estimular o dom do talento, de guiar os primeiros passos de alguém que poderá ir mais longe do que nós. Um bom mestre pode determinar todo o rumo de uma vida, como Cândido Gonçalves Gomide, ainda na escola secundária, Guido Beck, mais tarde, determinaram a minha. Vocês, ao me convidar, falaram do meu livro de física básica. Empreender a redação de um livro de física básica, sem a menor dúvida, é um ato de loucura. Foi necessário uma década depois de publicar a primeira metade para que eu criasse coragem de preparar a segunda. Mas o estímulo necessário veio exatamente daqueles a quem a obra é dedicada, os estudantes. Foi para eles que a obra foi escrita e continuada. As palavras de carinho que eu recebi de vocês quando me convidaram são a melhor recompensa que eu poderia ter almejado. Eu espero encaminhar os volumes 3 e 4 à editora até o final deste ano. E permitam-me que eu os considere todos um pouco como meus alunos. Quanto às emoções da pesquisa e da descoberta científica, estão entre as mais fortes que nós podemos experimentar. A nossa ciência, a física, tem sido uma fonte permanente de belos resultados. E também aqui entre nós, eu sempre escolhi os meus temas de pesquisa pelo mesmo critério, aqueles que me pareciam mais bonitos. Neste século, a física revolucionou a nossa concepção do mundo. Penetrou no âmago da matéria, muito além do átomo e mesmo do seu núcleo, ao mesmo tempo em que remontava à origem do universo. Fez uma revisão profunda dos seus próprios fundamentos, que remontavam ao gênio de Newton, e começa agora a abordar o problema da natureza da vida, que poderá ser um dos grandes temas da física do próximo século. Poucos exprimiram tão bem como o nosso Drummond a sensação do mistério da natureza. A máquina do mundo se entreabriu, abriu-se majestosa e circunspecta. O que pensado foi e logo atinge distância superior ao pensamento, e o absurdo original e os seus enigmas,
suas verdades, altas mais que todos os monumentos erguidos à verdade, tudo se apresentou nesse relance. Dá para perceber que a conclusão do meu balanço, passados 40 anos, não difere daquela que foi formulada por um físico que este sim merece ser considerado como nosso patrono, Albert Einstein. Nas suas notas autobiográficas, ele relata como decidiu se tornar um cientista. Diz ele: lá fora se encontrava este vasto mundo que existe independentemente de nós, seres humanos, defrontando-nos como um grande e eterno enigma, pelo menos parcialmente acessível ao nosso exame e ao pensamento. A investigação desse mundo trazia o apelo de uma libertação. O caminho para este paraíso não desmereceu da minha confiança e jamais me arrependi de tê-lo escolhido. Disse ele ainda: uma coisa aprendi no decurso de uma longa vida, que toda a nossa ciência em confronto com a realidade é primitiva e pueril, mas é aquilo que nós possuímos de mais precioso. E um mês antes de morrer, estamos este ano passando meio século da data do falecimento de Einstein, ele estava fazendo um balanço da sua carreira, cheio de dúvidas sobre os próprios resultados que havia encontrado, mas dizia que encontrava conforto num aforismo de Lessing: a busca da verdade é mais preciosa do que a sua posse assegurada. Eu quero transmitir a vocês, juntamente com as minhas felicitações, os meus votos de que, na carreira que vocês agora estão iniciando, a luta em prol da nossa ciência e de um futuro melhor para a nossa gente termine por assegurar a sua posse, e que a nossa participação nessa luta seja pelo menos tão preciosa quanto o resultado que nós almejamos. Muito obrigado. Os formandos reservaram os próximos momentos para que se proceda à entrega das homenagens àqueles que mais marcaram durante o período acadêmico, bem como as demais autoridades presentes. Nós iniciamos esta série convidando a formanda Vanessa Carvalho de Andrade para prestar homenagem ao diretor do Instituto de Física da Universidade de São Paulo, professor Dr. Gil da Costa Marques. Em nome de todos os seus colegas, a formanda Nelly Regina Siqueira Ortega prestará homenagem ao patrono das turmas, professor Dr. Ersch Moisés Nussensweig. Na sequência, o formando Alexandre Alarcon do Passo Suaide homenageará o paraninfo do bacharelado, professor Dr. José Fernando Pérez. Convidamos o formando Roberto Santos de Castro para prestar homenagem ao paraninfo da licenciatura, professor Dr. Fuad Daer Saad.
O formando Roberto Santos de Castro agora prestará homenagem à diretora da Faculdade de Educação da USP e também professora homenageada, doutora Ana Maria Pessoa de Carvalho. Munir Machado de Souza Sabag é o formando encarregado de prestar homenagem à professora doutora Vera Borromelets Henriques. O formando Paulo César Araújo encarregar-se-á da homenagem ao professor doutor Edilson Crema. A formanda Márcia Maria de Moura terá a incumbência de homenagear o professor Dr. Ernst Wolfgang Hamburger. Solicitamos à professora doutora Vera Borromelets Henriques que represente, nesse momento, o professor homenageado Dr. Carlos Sheihiti Ori Yokoi, na homenagem a ser entregue pela formanda Maria Amélia Pereira de Souza. Convidamos agora a formanda Maria Cândida Varone de Moraes para prestar homenagem à funcionária senhora Ana Lúcia Rodrigues Antônio do Nascimento. Senhoras e senhores, temos uma importante homenagem a ser prestada nesse momento. Trata-se da homenagem que carinhosamente todos os formandos dedicam aos seus pais. Para tanto, trazemos ao microfone a formanda Vanilce da Silva Araújo. Senhoras e senhores, boa noite. Nessa noite, à qual nós formandos queremos dar simbólica importância, não poderíamos deixar de homenagear àqueles que são e sempre serão presença importante em nossas vidas, os nossos pais. Vocês, pais, são aqueles que nos desejaram e nos amaram primeiro. E se fizeram pais no momento luminoso do nascimento e principalmente no dia a dia de nossas vidas, capítulo a capítulo de uma autêntica história de amor e doação. Nessa história, vocês aprenderam e nos ensinaram a concretude de um compromisso de vida revelado em gestos de dedicação, afeto e aceitação. Vocês, talvez sem compreender bem nossa maneira inquisidora de ver as coisas, abraçaram o nosso sonho e sonharam conosco, mostrando que o amor é um ato de firmeza e de engajamento. Vocês, com seus cuidados e zelos, não nos quiseram cercear a liberdade, nos incentivaram e nos apoiaram sempre. Na grandeza de seus sacrifícios, depurados de qualquer anseio de reconhecimento, souberam compreender e suportar nossa não rara ausência na vida familiar. Nos momentos difíceis, foram vocês, pais, que com seu testemunho de vida nos inspiraram e nos deram a coragem necessária
para continuar buscando um ideal. Mães e pais, presentes fisicamente ou não, mas seguramente, eternamente presentes em nossos corações, queremos agradecer por tudo o que fizeram e também por tudo aquilo que vocês pretenderam e gostariam de ter feito por nós. E por circunstâncias alheias à sua vontade, não puderam fazer. Mães e pais, hoje tentamos exprimir o inexprimível, nosso infinito amor e gratidão. Vocês estão e estarão sempre conosco. Nós amamos vocês. Obrigada. E agora, em pequenos grupos, todos os formandos irão à plateia para que possam levar o seu afetuoso abraço a todos os pais. Ao mesmo tempo em que solicitamos que todos os pais se postem de pé para que nesse momento sejam melhor observados e, consequentemente, melhor aplaudidos pelos seus filhos e todo o público presente.
E assim, imediatamente após a sessão Mata o Véio, nós convidamos o formando Alexandre Alarcon do Passo Suaide para liderar a enunciação dos termos do juramento de fidelidade profissional. Ao receber o grau que me confere o Instituto de Física da Universidade de São Paulo, prometo dedicar-me com toda a probidade, quer no campo profissional, quer no campo da pesquisa, a procura e a transmissão da verdade, e trabalhar pelo progresso da ciência no Brasil. Procederemos à chamada individual dos formandos. Alex Guerra. Alexandre Alarcon do Passo Suaide. Fábio Bosco Moura Salemi. Fábio Valério Perassoli. Fernando Bacanelli. Fernando Paiva Zandoná. José Antônio de França Júnior. José Henrique Fernandes. Júlio César Bastos de Figueiredo. Luiz Carlos Mursa Júnior. Márcia Magalhães. Márcia Maria de Moura. Márcia Mica Ogura. Maria Amélia Pereira de Souza. Maria Cândida Varone de Moraes. Maurício Balzan Moreira. Mauro Shigeo Hirosawa.
Miguel Antônio Fernandes Soler. Miriam Kazumi Huang. Munir Machado de Souza Sabag. Nelly Regina Siqueira Ortega. Paulo César Araújo. Paulo César de Souza. Paulo Eduardo Santos. Paulo Roberto Pitol de Araújo. Paulo Rogério de Melo Benedetti. Rafael Guares Quadros. Raimundo Enoque Rodrigues Oliveira. Regiane Aparecida Ragi Pereira. Roberto Santos de Castro. Rony Flávio Simões. Dong Keun Lee. Vanessa Carvalho de Andrade. Vanilce da Silva Araújo. Victor Hugo Escobar Morales. São estes, senhoras e senhores, os formandos do bacharelado e licenciatura de 1994 do Instituto de Física da Universidade de São Paulo. Nós solicitamos que, nesse momento, à medida que esses três nomes forem enunciados, os senhores aplaudam. Alexandre Alarcon do Passo Suaide, pode levantar. Márcia Maria de Moura. E Nelly Regina Siqueira Ortega. O motivo do aplauso é porque foram esses três jovens os principais responsáveis pela execução desse evento, pela beleza com que ele se concretizou. Foram os componentes da comissão de formatura. Pessoas que merecem esse redobrado aplauso, porque durante todo esse tempo se dedicaram inteiramente a esse trabalho de arrecadação e de organização.
Inclusive, segundo soubemos, a comissão, para fazer face à questão financeira junto à Delamarte Eventos, solicitou empréstimo junto ao FMU. Senhoras e senhores, nós gostaríamos de agradecer a todos os formandos, especialmente a comissão de formatura, bem como a Delamarte Eventos, pela gentileza do convite e confiança em nós depositada para que fizéssemos a apresentação dessa solenidade, o que foi para nós um motivo de grande satisfação. Gostaríamos de deixar a todos nosso abraço, nossos parabéns, nosso incentivo e que obtenham pleno êxito na carreira para a qual se acham aptos oficialmente a partir dessa noite. Para proceder ao encerramento dos nossos trabalhos, devolvemos a palavra ao presidente da mesa, diretor do Instituto de Física da Universidade de São Paulo, professor Dr. Gilda Costa Marques. De nossa parte, os nossos agradecimentos e até uma próxima oportunidade. No início da década de 70, se preconizava pelo Brasil a ideia de que, pelo fato de dispormos de recursos humanos abundantes, de recursos naturais igualmente abundantes e de mão de obra barata, estaríamos infalivelmente sendo conduzidos ao desenvolvimento econômico e social do país. Ao término do século XX e no limiar do século XXI, se percebe que esses não são fatores determinantes para o desenvolvimento de um país. Hoje, todos sabemos que o domínio da ciência e da tecnologia passam a ter um papel mais importante para o desenvolvimento dos povos do que os fatores apontados anteriormente. Assim é que é com enorme sensação do dever cumprido que hoje nós colocamos à disposição da sociedade esse talentoso grupo de jovens que agora passam a ter um papel extremamente importante no que diz respeito ao desenvolvimento científico do país. Eu gostaria apenas de fazer um comentário em relação à carreira que acabam de abraçar e que, de fato, a partir desse momento, esses jovens iniciam. Infelizmente, não houve ainda no país uma conscientização por parte do setor produtivo a respeito do relevante papel que os físicos têm no desenvolvimento tecnológico. E, por conta disso, acho que a física e os físicos se ressentem hoje de um problema de absorção de recursos humanos formados em física. O mercado de trabalho, infelizmente, ainda é restrito. No entanto, podemos também, ao mesmo tempo, apontar uma solução. Acho que a física requer, de alguma maneira, a cada dia mais, que nos dediquemos mais e mais ao aprendizado e também ao avanço da fronteira do conhecimento na área de física. Isso requer um preparo melhor. E, em nome do Instituto de Física, gostaríamos, então, de formular um convite a todos vocês para que continuem nos nossos cursos de pós-graduação e continuem no Instituto de Física, fazendo com que vocês tenham a cada dia um preparo melhor, não somente para enfrentar o mercado de trabalho, como também para prestar um melhor serviço ao país. Essa é uma noite de alegria, de satisfação que todos nós temos pela vitória alcançada por esses jovens. E nós gostaríamos, em nome do Instituto de Física, cumprimentá-los, gostaríamos também de parabenizá-los e fazer extensíveis a todos os pais, aos amigos que aqui chegaram esta noite, os nossos parabéns e os nossos cumprimentos. E gostaríamos de agradecer a presença de todos. Gostaríamos especialmente de agradecer aos senhores convidados especiais, homenageados, e em particular ao professor José Fernando Pérez, à professora Ana Maria Pessoa de Carvalho, ao professor Fuad Saad e ao professor Hersch Moisés Nussensweig, que nos brindaram essa noite com as suas presenças. E gostaríamos de, antes de encerrarmos,
desejarmos um futuro de trabalho profícuo na atividade científica que hoje esses jovens iniciam. E mais uma vez, em nome do Instituto, gostaríamos de parabenizá-los e agradecer a presença de todos. E com isso, então, encerramos essa cerimônia de colação de grau de 1994 dos formandos do Instituto de Física da Universidade de São Paulo. Muito obrigado, então.